Olá, pessoa querida, pessoa abençoada. Eu quero conversar com você hoje sobre posicionamento. Qual é o posicionamento que você está tendo na sua vida em relação a alguns assuntos? Esse é um assunto muito importante na caminhada cristã, na nossa vida. Então, queridos, deixe o seu like aí para o vídeo, inscreva-se no canal. Ative o sininho para as notificações para quando outros vídeos forem colocados no canal. Compartilhe essa mensagem que eu sei que vai esclarecer muitas vidas. E também, queridos, deixe o seu comentário aqui embaixo. Faça isso, comente. Vamos juntos avançar na palavra de Deus, tá bom? Vamos comentar aí para que a gente possa interagir com a palavra de Deus e as nossas vidas no nosso coração, tá bom? Deus abençoe então e vamos para a palavra. Queridos, pessoa abençoada, como eu havia dito a você sobre o que conversaríamos, existem alguns posicionamentos, queridos, nas nossas vidas que fazem com que a gente tome algumas atitudes e essas atitudes têm muito a ver com a nossa vida, com os resultados que nós alcançamos, com tudo aquilo que nós queremos nas nossas vidas. Isso, queridos, é primordial que a gente entenda, porque muitas vezes nós temos uma vida não tão abençoada por causa de posicionamentos errados ou posicionamentos que deveriam ter sido tomados e não foram tomados. Isso, queridos, faz com que a palavra de Deus não surta efeito nas nossas vidas. Isso é muito triste, é muito doloroso para um filho de Deus que não consegue viver a palavra de Deus. Isso é muito triste. E nós não podemos nos permitir, queridos, que a nossa vida seja dessa forma, que isso aconteça conosco, porque muitas vezes isso faz com que a gente deixe de usufruir dos benefícios que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso é muito importante. Então, queridos, veja bem, posicionamento. Qual o significado de posicionamento? Significa que o posicionamento que nós precisamos tomar nas nossas vidas faz com que a vida seja de uma forma ou de outra. Então, queridos, posicionamento envolve modo de viver, a maneira de viver, envolve um conjunto de hábitos, envolve algumas situações que a gente decide fazer ou deixar de fazer. Isso é muito importante. Então, quando a gente pensa que juntando isso com a expressão vida com Deus, a gente pode observar que muitas vezes nós, por causa de posicionamentos, nos afastamos de Deus ou, por causa de posicionamentos, estamos mais perto de Deus. Então, porque o nosso modo de viver, temos que nos posicionar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Isso é muito importante, isso é muito bom e glorioso para as nossas vidas. Então, queridos, posicionamento é o ato de se posicionar, é o ato de colocar uma posição diante de uma situação. Por quê, queridos? Alguém tem que ter esse posicionamento para que algumas atitudes sejam apresentadas e muitas vezes sejam até contrárias a outras pessoas, que muitas vezes estão com posicionamentos ruins e a gente não pode estar de acordo com isso. Ou muitas vezes até a gente toma posicionamentos por causa da vida de outra pessoa, de outras pessoas que por estarem com posicionamentos corretos, fazendo aquilo que é certo, tomaram atitudes de excelência e estão tendo resultados que a gente não está tendo. Isso é importante que a gente observe, que a gente vê. Vamos ver, queridos, a Bíblia Sagrada lá no livro de Mateus. Abre lá comigo a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Mateus. Mateus, capítulo 4.
Abra comigo, queridos, Mateus capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. 4:1. É uma passagem da Bíblia Sagrada muito conhecida, bastante estudada, mas que sempre traz às nossas vidas, queridos, entendimento e sabedoria. Então, Mateus 4:1 diz assim, Mateus 4:1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que proceder da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isto lhe darei, se, prostrado, você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Que coisa maravilhosa, que coisa mais linda. O Senhor Jesus, ele precisava tomar uma atitude, ele precisava se posicionar diante do maligno. E ele fez isso. Ele se posicionou, ele tomou uma atitude linda, maravilhosa, em todas as vezes em que o inimigo colocou uma situação diante dele, ele recusou. Por quê? A maior atitude que ele havia tomado, o maior posicionamento que ele havia decidido fazer foi estar diante de Deus e fazer a vontade de Deus, o seu Pai. Então, queridos, isso foi muito lindo não, é muito lindo até hoje, porque isso faz com que nós estejamos diante de Deus de uma forma como o exemplo que temos do Senhor Jesus. Então, queridos, é lindo isso que aconteceu, né? O Senhor Jesus tomou uma posição. Ele tomou atitudes que foram de acordo com aquilo que ele havia decidido. Posicionou-se de forma correta e não voltou atrás. Então, o que é ter posição com Deus, queridos? O que é que nos move, nos leva a tomar algumas posições e ter algumas atitudes referentes ao Senhor Jesus? Na tentação de Jesus, que nós vimos agora, posicionar é superar algumas situações, porque a gente já tira de lado aquilo que está em desacordo com o nosso posicionamento. Então é importante demais que nós saibamos qual é a nossa posição e como proceder nessa posição, mediante essa atitude que nós tomamos. Então, queridos, nessa atitude, nesse posicionamento que nós decidimos quando aceitamos a posição de filhos de Deus, o maior posicionamento que nós podemos tomar é ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não ser guiados pelas coisas do mundo, por aquilo que outras pessoas dizem, por aquilo que outras pessoas pensam, por aquilo que outras pessoas querem. O maior posicionamento de um filho de Deus é viver a sua vida de acordo com a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus quer para a vida dos seus filhos. Vamos ver também, queridos, lá no livro de
Isaías, no capítulo 58. Isaías 58, 11. Abra lá, se puder, se não puder, ouça o que eu vou falar para você. Isaías 58, 11. Olha que coisa maravilhosa, queridos. É uma promessa de Deus para os filhos de Deus. Talvez você possa me dizer, irmã, mas Isaías é Velho Testamento. Isaías é passado, é antiguidade, é outra aliança. Isso é verdade, queridos. Era uma outra aliança. Nós estamos numa aliança agora, aliança do Espírito, uma aliança baseada em superiores promessas. Mas uma coisa que nós precisamos entender e não nos esquecer nunca, queridos, que Deus, ele não muda, ele é imutável. A aliança mudou e ela é muito melhor, muito superior à antiga aliança. Mas os princípios de Deus são imutáveis, eles não mudam. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E os seus princípios continuam os mesmos. Eles não mudam, queridos. Então isso vale para nós. Essa promessa é maravilhosa. 58, 11. Olha o que está escrito. O Senhor os guiará continuamente. Lhes dará de comer até em lugares áridos. Fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Ah, que coisa mais linda, que maravilha, queridos. Que coisa mais edificante, mais linda para que a gente entenda, acredite e viva. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E através disso, queridos, nós temos uma vida para ser vivida de acordo com essa promessa, de acordo com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, de acordo com aquilo que nós desejamos e que nós sabemos que o nosso Pai tem para as nossas vidas. Isso é muito importante, isso é glorioso, isso faz com que a gente, a cada dia, cresça nesse entendimento e pratique aquilo que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas. Olha aqui, queridos, a vida com Deus é fundamental. Fundamental. Nós não temos como viver uma vida sem Deus, longe de Deus, sem os segredos de Deus para os seus filhos. Nós não temos. E começa, querida, essa vida em Deus começa com obediência e é também com fidelidade. A obediência faz com que a gente esteja de acordo com a vontade de Deus. Então, queridos, quando nós pensamos em obediência, nós pensamos em Jesus, nós lembramos de Jesus, o quanto ele foi obediente à vontade do Pai, o quanto ele fez, o que ele passou para cumprir aquilo que foi posicionamento dele, para que tudo fosse segundo a vontade do Pai. Isso é lindo, queridos. Então, nós pensamos na nossa vida hoje e, meu Deus, como foi a vida de Jesus? Como foi tudo? E eu? E você? Como deve ser a nossa vida com Deus? Qual o posicionamento que tomamos e não vamos voltar atrás, não vamos retroceder? Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, queridos. Então nós precisamos ficar firmes, nos manter firmes, né? E lembrarmos sempre que a vida com Deus está firmada em obediência e em fidelidade ao nosso Senhor. Então, quando temos um compromisso com Deus, queridos, nós vivemos uma vida de acordo com aquilo que Deus quer, que Deus espera que a gente viva. E nós precisamos, então, queridos, ter ouvidos sensíveis ao que diz o Espírito e seguir a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso vai fazer com que coisas lindas e maravilhosas aconteçam em nossas vidas. E, através desse entendimento, queridos, nós vamos estar sempre prontos a dizer: sim, Senhor, é a tua vontade? Então eu quero para a minha vida. Então, queridos, é hora de confiar no agir de Deus. É hora de nos posicionarmos e vivermos uma vida de obediência, de fidelidade à palavra de Deus, porque Deus e a sua palavra são um e nós precisamos estar de acordo com Deus. Nós não estaremos nunca de acordo com Deus se nós não estivermos seguindo o que diz a sua palavra.
Não adianta só eu ter uma Bíblia, querido, eu preciso fazer aquilo que está escrito na Bíblia. Porque, queridos, como eu já disse, Bíblia não é pizza para que você coma algumas partes, que você escolha a melhor parte. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, é Jesus Cristo, o soberano Senhor, do começo ao fim. Isso é lindo, queridos. Então, o que eu preciso fazer para agradar a Deus? O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer para agradar a Deus? Vamos ver, queridos, o que está escrito em Hebreus. Todos conhecemos esta parte maravilhosa da Bíblia, todos sabemos o que isso tem para nós, o que Deus tem para as nossas vidas através disso. Vamos lá. Hebreus 11, 1. Vê o que está escrito, queridos. Vejamos o que está escrito em Hebreus 11. Desculpa, queridos. Hebreus, capítulo 11 e versículo 6. Versículo 6. Diz assim: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Outra versão, creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Nós sabemos disso, queridos. Nós sabemos disso, sempre ouvimos isso. Isso sempre está em nossa vida. Nós sempre ouvimos mensagens que falam sobre isso. Mas será que estamos praticando isso? Será que estamos vivendo essa vida de acordo com o que Deus quer? Isso é muito interessante que a gente analise, queridos. Porque disso depende a nossa caminhada, disso depende a nossa vida, disso depende o nosso crescimento espiritual, depende o nosso crescimento no reino do Espírito. Isso é lindo, queridos. Então, vamos ver também outra passagem para que a gente possa refletir, queridos. Nós sabemos, Jesus é o Senhor absoluto, o nosso Salvador. Mas vamos refletir, queridos. Qual é o lugar que Jesus ocupa nas nossas vidas? Qual é o lugar que Jesus ocupa na sua vida? Isso é muito importante, queridos. Vamos ver lá em João 14, 21, o que diz a palavra de Deus. João 14, 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Falado pela boca de Jesus, queridos. Nós precisamos amar ao Senhor, porque se nós não amarmos o Senhor, Jesus não pode se manifestar a nós. Deus não pode se manifestar a nós. Muitas vezes, querido, nós estamos em desobediência, sendo infiéis, esperando que Deus faça a obra nas nossas vidas, e isso não vai acontecer. Porque, queridos, está escrito aqui, Deus falou que aquele que ama será amado, e aí sim vai haver a manifestação de Deus nessa vida. Isso, queridos, faz com que muitas pessoas percam a bênção, muitas vezes por nem conhecerem isso que está escrito, queridos. Mas isso é muito importante para as nossas vidas. Vamos ver também, queridos, o que está escrito. Mas antes eu queria dizer para você que a obediência está diretamente relacionada com o amor. É o que disse aqui esse versículo. Se você não obedece, é porque você não ama. Se você não ama, você não obedece. E então, queridos, se amamos a Deus, nós dizemos que nós amamos a Deus, que Ele é tudo para nós. Se amamos a Deus, vamos obedecer os seus mandamentos, seja eles quais forem. Vamos obedecer os mandamentos do Pai Celestial, o nosso Deus. Isso é lindo, é maravilhoso e nós devemos viver essa vida, queridos, cientes disso, com consciência do que devemos fazer.
Então, queridos, se amamos a Deus, é condicional, se amamos a Deus. Então, queridos, se amamos a Deus, se vemos Deus como nosso Pai, se cremos em Deus que Ele pode tudo, nós devemos acreditar, ter o posicionamento e entender que Deus, Ele quer o melhor para a vida dos seus filhos, Ele quer o melhor para nós. E diante desse entendimento, querido, nós devemos confiar e sempre estarmos dispostos a obedecer aquilo que diz na palavra de Deus. Então, queridos, a rebelião é desobediência, querido. Desobediência é rebelião. Nós achamos que rebelião só havia lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Nos tempos da antiguidade, não. A rebelião está presente hoje nas igrejas, na vida dos filhos de Deus. Isso é muito triste, porque isso faz com que os filhos de Deus não recebam tudo aquilo que poderiam receber. Porque, queridos, a desobediência é a origem dos problemas da humanidade. A humanidade está sofrendo como está sofrendo por desobediência. Foi assim na antiguidade e continua sendo assim hoje. E muitas vezes, queridos, as pessoas estão desobedientes à palavra de Deus, desobediente ao Deus soberano e achando que vão ter bênçãos, que tudo vai dar certo. Porque a Bíblia diz, queridos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar para o nosso bem, queridos, desde que nós amemos a Deus. E nós só amamos a Deus, vamos lembrar, se nós guardarmos os seus mandamentos. E uma coisa importante, queridos, não é guardarmos os mandamentos, pegar a Bíblia do Senhor e colocar na gaveta, não. Guardarmos no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa vida. Isso precisa ser entendido, queridos, para que a gente entenda e espere o melhor de Deus, sempre de forma coerente, correta e sem engano. Isso é importante demais nas nossas vidas. Vamos ver, queridos, Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, vamos até lá, Deuteronômio, comecinho não, né? Mas lá pro início, Deuteronômio 5, 29. Olha o que está escrito aqui, queridos. Olha o que está escrito. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Queridos, não temos opção, são todos os mandamentos do Senhor. Assim, tudo iria bem para eles. Coisa linda! E para os filhos deles, para sempre. A sua descendência está envolvida, querido. A minha descendência está envolvida. E muitas vezes, queridos, nós estamos fazendo com que a nossa descendência seja penalizada por posicionamentos errados que nós temos tido hoje. Então, queridos, vamos prestar atenção, vamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, fazer aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque, queridos, o que diz aqui em Deuteronômio a gente pode trocar em miúdos, vamos dizer assim, que aquele que obedece a Deus e se submete à sua palavra, receberá bênçãos e prosperará. Olha que coisa linda, eu vou repetir, queridos, eu até anotei aqui. Aquele que obedece a Deus e se submete à sua palavra, receberá bênçãos e prosperará. Lindo, maravilhoso, isso é uma promessa do nosso Pai e Ele vela para cumprir a sua palavra em nossas vidas. Queridos, nós precisamos a cada dia nos aproximarmos mais dessa palavra maravilhosa, negarmos a nossa carne, o nosso eu e vivermos de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, com a sua vontade, que não podemos nos esquecer. É sempre boa, perfeita e agradável. E nós precisamos, queridos, muito da palavra de Deus para que a nossa vida seja edificada e que tudo ocorra de acordo com o que o Senhor quer para nós. Isso é muito importante. Então, meus anjos, meus amigos, meus queridos, vamos então viver essa vida.
Vamos então manifestar a vontade de Deus através das nossas vidas e vamos caminhar com sabedoria, em obediência, com fidelidade. Vamos caminhar de acordo com aquilo que o Senhor tem para os seus filhos. Isso é lindo e precisa ser feito, queridos. Não temos opção. É assim, se quisermos estar na vontade de Deus. Amém. Glória a Deus, queridos. Fiquem na paz do Senhor e que a luz de Cristo continue brilhando em cada coração, em cada vida e que sempre a palavra de Deus seja o seu norte. Deus abençoe em nome de Jesus.